Aleluia. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem com vocês? Amém. Sejam bem-vindos. Tem uns que eu só vi no ano passado, né? É ou não é? Isso. Pronto, mas voltei a vê-los agora. Graças a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão na nossa live aí também. Algumas pessoas já estão conosco aqui. A Iris Paula, Lucas Santos, Vilmaíra, LNV, Gesanivalda, Rizomara, Patrícia Nascimento. Glória a Deus. Vamos colocar de pé todos, por favor. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Que nós possamos curvar as nossas cabeças agora. Vamos passar alguns instantes falando com Deus, buscando a presença do Senhor, pedindo ao Senhor que nos visite, que fale conosco nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Pai Santo, nós queremos te dizer que nós precisamos do seu auxílio, precisamos da sua ajuda, Deus. O Senhor enviou Jesus para estar no nosso meio, e o Senhor bem sabia quão complicado é viver neste mundo. Se naquela época do Senhor era complicado, hoje então o Senhor sabe que as complicações aumentam, exacerbam muito mais nos nossos tempos. Por isso nós precisamos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a entender, a compreender e acima de tudo enfrentar cada luta, cada batalha, para que possamos sair, meu Pai, vencendo e para vencer, Senhor. O Senhor precisa também nos fortalecer para isso. O Senhor precisa nos dar graça, meu Pai, para que nessa graça nós venhamos, meu Deus, a ser bem-sucedidos. O Senhor precisa tocar em nossas vidas com o seu poder, que é esse poder que nos dá a força necessária para nos levantarmos dia a dia, meu Pai, e não esmorecermos diante das provas, das grandes tribulações que vêm muitas vezes contra nós. Por isso, Senhor, nessa noite, fala ao nosso coração,
Fala o nosso espírito, porque quando a sua palavra ela sai viva, sai com eficácia, nós entendemos, meu Pai, a sua voz, e essa voz nos levanta, nos coloca de pé, ela nos anima, meu Pai, ela nos impulsiona, meu Deus, para correr, ela nos impulsiona para caminhar na velocidade que o Senhor projetou para nós. Por isso, Senhor, fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Levante suas mãos e ore comigo agora e fala: Senhor Jesus, nesta noite eu estou aqui. Primeiro, eu preciso do Senhor. Segundo, preciso da sua força. Que o Senhor venha com a força do Espírito, meu Pai, e me encha da sua força. E eu preciso da direção do Senhor, para que eu possa aprender a guerrear as guerras nesta terra até vencer, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos. Deixa sentar, por favor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Quero cumprimentar também a Thaís Rocha, a Fernanda Fernandes, o Gerônimo Natividade, que está aqui, mas não está, né? A Rani Mota, o Carlos Roberto dos Santos, lá de Goiânia, a Dalvinha Monteira, Evelyn Paula, de Goiânia, Raquel Alves Carvalho, Antônia Diogo, né? A Eliane Santana, a Júlia e o Jorge, Lucas Santos, Daniela Sena, a Iris Paula, sejam bem-vindos. Olha comigo aí, por favor, o versículo 22, diz o seguinte: trouxeram então a Jesus um homem endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão ficava admirada e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui. O Senhor Jesus, ele encontra um homem, olha que homem, que problema esse homem tinha. O homem, além de cego, ainda era mudo. E normalmente os mudos não ouvem, né? A grande maioria nem ouvem. Então, além de cego, surdo, mudo. Mas ele era cego, surdo e mudo, porque ele estava, ou seja, a visão e a audição era aprisionado por um demônio, por um espírito maligno. O Senhor Jesus, então, chama aquele homem e expulsa aquele espírito. Quando ele expulsa aquele espírito, aquele homem passa a falar e a ver. A multidão que admirava Jesus, que gostava de Jesus, que queria estar perto de Jesus, ficou admirada e o exaltava. Mas os fariseus, os saduceus, que eram tomados de inveja por causa dos sinais que ele fazia, e logicamente ele atraía as pessoas assim, eles então levantaram e falaram: olha, na verdade, ele expulsou esse demônio pelo espírito de Beelzebul, que é o maior dos demônios, ou seja, ele usou o poder de Satanás para expulsar um espírito maligno que é súdito de Satanás. Ele usa o poder satânico, diabólico, para expulsar um dos demônios do próprio diabo.
Foi isso que eles estavam dizendo. Aí Jesus, olha o que está escrito agora, por favor, no versículo 24. Aliás, 25. Jesus, porém, conhecendo todos os pensamentos deles, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, cairá, e será muito grande a sua ruína. Aí ele continua: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Essa noite eu quero falar com você, o tema da minha ministração é: como a divisão é usada para matar os sonhos que temos. E quero começar mostrando para vocês o seguinte: Jesus chega claramente e diz: olha, vocês estão dizendo que eu estou usando o poder de Satanás para expulsar um demônio. Ora, os demônios são súditos de Satanás, são ligados a Satanás, estão submissos a ele. Se eu uso o poder de Satanás para expulsar os seus próprios demônios, logo Satanás está dividido contra os seus próprios anjos, ou os seus anjos estão divididos contra o próprio Satanás, logo o reino dele não subsistirá. Ele está dizendo claramente, em outras palavras e no português bem claro, que Satanás, desde que ele caiu, isso está lá no capítulo 12 do livro de Apocalipse, que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e ele foi expulso por Miguel, o arcanjo. O arcanjo Miguel, na Bíblia tem dois arcanjos, Miguel e Gabriel. Gabriel é o anjo ou arcanjo das boas novas, das boas notícias. Quem está precisando de boas notícias aqui, levanta a mão e diga aleluia. Hã? Não, quem está precisando de boas notícias, diga aleluia. Então fala comigo: Senhor Jesus, manda essa noite Gabriel, manda Gabriel ou um dos seus anjos lá na minha casa, me visita nos meus sonhos, me visita lá na minha casa, e amanhã de manhã, quando eu acordar, eu verei que eu terei boas novas, porque o anjo do Senhor foi enviado a mim. Quantos querem isso? Diga aleluia. Pronto. Quem é o anjo das boas novas? Quem é o anjo das boas novas? Quem é o anjo das boas novas? Agora, o arcanjo Miguel é o anjo de quê? Da guerra. A Bíblia diz que é ele quem faz a guarda e a proteção. Ou seja, a terça parte dos anjos que estão debaixo da milícia de Miguel faz a guarda e a proteção. Então, exemplo, essa oração eu já fiz ela dezenas de vezes. Todas as vezes que eu me achei numa situação de perigo, imediatamente eu falo: Deus, manda um anjo da milícia de Miguel para que me guarde. Deus, coloca os anjos ao meu redor, ao meu derredor, da milícia de Miguel. Eu não preciso de boas novas agora não, eu preciso ser guardado, protegido. E ele é o anjo da guerra, é o anjo da luta, é o anjo da batalha. E a Bíblia diz então, lá no livro de Apocalipse capítulo 12, que houve uma guerra nos céus, que Satanás, ou seja, o grande dragão, se levantou, e Miguel se levantou contra ele. E aí então a terça parte dos anjos de Deus, da milícia de Miguel, expulsaram a terça parte
que estava debaixo da mão de Satanás, que antigamente se chamava Lúcifer, está lá no capítulo 14 do livro de Isaías. Chamava Lúcifer, que quer dizer Lucifer, ou seja, anjo de luz. Então ele era um querubim da guarda, lá no eterno passado. E aí então, quando se achou nele a iniquidade, a perversidade, ele resolveu que queria dar um golpe de estado, queria dividir o reino. E aí então Miguel se levantou contra ele, lutou contra ele e o expulsou lá de cima. E a Bíblia diz no capítulo 12 de Apocalipse que ele com a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos. Então os demônios que estão atuando hoje, os orixás, os exus, as pombagiras e os caboclos, eram anjos de Deus na eternidade, gente. Eram anjos que serviam ao Senhor e o adoravam dia e noite. Mas esses anjos estavam debaixo da autoridade, do poder do arcanjo Lúcifer. Quando ele caiu, ele tomou então, levou o nome de diabo e Satanás, e grande dragão ou antiga serpente. E quando ele cai, a terça parte de anjos de Deus que estavam com ele arrastou e eles caíram. Ao cair, eles deixaram de ser anjos e se tornaram o quê? Demônios. Se tornaram demônios. Quando nós olhamos a hierarquia maligna, a hierarquia satânica, ela tenta imitar o reino de Deus, que o reino de Deus tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se forma a trindade de Deus. Já no fundamento maligno e satânico, tem a trindade satânica, que é de Satanás, Diabo e Lúcifer. É o mesmo nome para as três nomes para a mesma pessoa, para o mesmo ser. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo nome dado por Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então o que acontece? Quando tem aqui, em primeiro lugar, tem Satanás. Aí quando nós olhamos lá no capítulo 6, versículo 12 do livro de Efésios, aí ele começa a mostrar uma hierarquia. Ele começa dizendo: a nossa luta não é, ou pelo menos não deveria ser, contra pessoas de carne e sangue, mas é contra principados, potestade, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais e dominadores deste mundo tenebroso. Então aqui nós temos 4 níveis. Nós temos aqui, claramente, a nossa luta é contra os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade e os dominadores deste mundo tenebroso. Todo país, toda nação tem um principado que governa aquela nação. Os estados têm um principado menor que governa aquele estado. E aí depois se reparte entre as cidades. Quando ele sai dessa esfera dos principados, ele entra para as potestades. O que quer dizer potestade? A palavra potestade quer dizer a autoridade. A autoridade. A potestade, ela é nada mais nada menos que uma força espiritual ligada diariamente àqueles que são. Então olha aqui, ó. A nossa luta não é contra quem? Principados. Então as potestades são ligadas a quem? Aos principados. E os principados são ligados diretamente com Lúcifer. Então a hierarquia está posta. Lúcifer, principados. Ou seja, os principados recebem ordem direta de Lúcifer. Aí as potestades recebem ordem direta de quem? Dos principados. As potestades são especializadas em gerar confusão e divisão entre as autoridades. Você acha que lá em Brasília é aquele inferno? Você acha por quê? Por que lá tudo é dividido? Ou quando se une é sempre
no meio de rolo e problema? Por que o nosso país não vai para frente? Se tem um lugar que é infestado de potestade, chama-se Brasília e Congresso Nacional. Aí se nós trouxermos para a Assembleia Legislativa, que não é diferente, e se trouxer para a Câmara de Vereador, então, porque lá gera o quê? A divisão, para que eles não se entendam. Não se entendendo, a cidade o quê? Não funciona, a cidade não avança, a cidade não cresce, o Estado não avança, não cresce de maneira nenhuma. O país então fica esse caos que está aí. E nesse momento que nós estamos vivendo, é pior um pouco, que o atual autoridade do nosso país, a autoridade máxima, que é o nosso presidente, ele é o que mais gera divisão, mais gera confusão. Pensa num homem que está sempre indo na contramão. E falo isso porque eu votei nele. E falo, rapaz, é só deixar solto. E tem uma grande gama de admiradores. A gente vê como ele trata essa questão da pandemia e fala, meu Deus do céu, que coisa de gente maluca, que coisa de gente doida, morrendo de gente do jeito que está, e acontece essa situação toda ali. Mas deixa isso para lá. Aí acontece o seguinte, então aqui nós temos os principados, que recebem ordem de Lúcifer, nós temos as potestades, que recebem ordem direta dos principados, e aí vem as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esses aqui, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, são os espíritos opressores, são aqueles que oprimem as pessoas. Já viu quando você sente um peso na cabeça, que você perde o raciocínio, você não sabe por quê? Você sente que tem uma carga espiritual no seu ombro, que você não dá conta de tirar? Isso aí é nada mais nada menos que as forças espirituais da maldade das regiões celestiais, que estão trazendo opressão sobre a sua vida, sobre aquele ambiente. Tem lugar que a gente chega, não sei se já aconteceu contigo, você chega ali naquele lugar, você chega arrepia, você fala, nossa, aqui tem uma energia ruim, tem uma energia negativa, uma energia pesada. Por quê? Aquela região celestial, a região celestial daquele lugar está completamente o quê? Oprimida, debaixo dessa ação. E esse espírito que gera a opressão nas regiões celestiais recebe ordem direta o quê? Das potestades. Aí depois vem aqui embaixo os dominadores deste mundo tenebroso, que é o que trabalha diariamente, diretamente com o ser humano, que são os orixás, os exus, os caboclos e as pombagiras. Que no nossa cidade, no nosso estado, faz parte o quê? Do sincretismo religioso, e são exaltados, são adorados. Gente, eu já morei em 2 estados diferentes desse aqui. Esse do Nordeste, praticamente, só 2 estados eu não conheço, que é o Piauí e o Maranhão. O resto todos eu conheço. Em todos os estados da região Nordeste, da região Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, quando se fala da Bahia, é lembrado imediatamente por ser macumbeiro. Assim como o Rio de Janeiro está com tráfico, Bahia, Salvador, e só para você ter noção como é que funciona o negócio, não acredite em mim não. Quando você for em Goiânia, for em São Paulo, vê aquele cartaz bem grande assim no poste, falando assim, Mãe Joana de Oxóssi. Aí sabe o que ele escreve lá? Recém-chegada da Bahia. Estou falando com você? Mesmo as pessoas do lado de fora, que não conhecem Salvador, eles pensam que aqui é um terreiro de macumba. Eu particularmente posso contar nos dedos quantos terreiros de macumba eu vi nessa cidade, porque eles existem, mas eles estão muitas vezes nos seus lugares que não aparecem, eles não aparecem, e parece que cada esquina tem uma macumba feita, e a gente vê claramente que existe, mas é muito menos do que a fama que foi colocada sobre a nossa cidade. Eu vou ser muito claro com você. Eu morava em Franca, São Paulo.
em Franca, São Paulo, eu expulsei infinitamente mais demônios que aqui. É incrível como aquela cidade era carregada, era pesada, era difícil uma semana que não expulsava 2, 3, não chegava na igreja 3 endemoniados. Aqui as pessoas são mais livres do que lá, mas a fama está colocada. Agora, ela é colocada por quê? Porque se nós formos lá no Dique do Tororó, tem as estátuas levantadas para os dominadores deste mundo tenebroso. Lá na pessoa dos orixás, que está lá o Oxalá, a Iemanjá, o Oxós, o Ogum, o Ibejis, está lá o Omulu. Do sincretismo religioso. Agora, por que eu estou te contando essa história toda aqui, falando desse assunto aqui? Que há milhares e milhares de anos atrás, quando Satanás caiu, e ele se tornou o príncipe dos demônios, uma coisa a gente tem que exaltar nele: ele sempre manteve a unidade entre ele e seus demônios. Nunca houve divisão nos reinos dele. Ele mantém o quê? A integridade da unidade espiritual entre os seus demônios. A gente nota claramente que os principados estão em unidade total e completa com Satanás. Aí nós pegamos claramente, aí vem os principados, depois vem o que, gente? As potestades. As potestades estão em unidade com os principados. As forças espirituais da maldade nas regiões celestiais estão em unidade claramente com as potestades. E os dominadores deste mundo tenebroso, esses espíritos aqui, estão em unidade hierarquicamente com todas as forças que estão acima deles. Nunca se rebelaram para dizer: nós vamos dividir o seu reino. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Se Satanás está dividido, o reino dele não subsiste. O reino dele está de pé, está agindo, está atuando mais do que nunca, porque ele mantém a unidade. E é isso que nós precisamos compreender. Em contrapartida, ele traz a unidade entre ele e seus espíritos, mas em contrapartida, como eu já disse, ele gera divisão entre os homens, que é o objetivo dele, que é o alvo primário dele. Satanás já sabe qual é o fim dele, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. No inferno ele já está. Então o maior objetivo dele é arrastar a maioria dos homens para o inferno e depois viver eternamente com ele lá no lago de fogo e enxofre. E o meio pelo qual ele faz isso é mantendo a unidade no reino dele, mas trazendo divisão entre os pares humanos. Você acha que a confusão que há na sua casa, as brigas que tem lá na sua casa, as desavenças que tem lá na sua casa, as contendas que tem lá, você pode dizer: ah, é o marido, e o marido fala: ah, é a esposa, ah, é os filhos. E o espírito maligno está lá olhando e rindo e fala: sou eu e vocês não viram e estão culpando um ao outro. É isso que vocês precisam começar a entender. Começa no mundo espiritual, gerando divisão lá nos meios aonde você vive. A divisão que há entre vocês na sua casa, a divisão que há no trabalho, a divisão que há entre amigos,
todas elas têm uma razão de ser e de onde vem. Entre os dominadores deste mundo tenebroso, tem um espírito chamado Exu. Então quando a gente olha a hierarquia, a primeira coisa que vem é os orixás, depois os Exus. Quando a gente estuda o secretismo religioso, conta-se a história que o Exu, ele era no passado um dos orixás. Um dos orixás. Quando a gente estuda a hierarquia, 7 eram os que mandavam e ele era o 8º. Mas aí ele começou então a gerar confusão entre os 7, fuxicando, levando, trazendo, levando, fuxicando, falou, não falou, disse, me disse e tal, e ele gerava confusão no meio dos orixás. Aí então, conta-se o secretismo religioso, isso está lá escrito, gente. Se você pegar o livro chama Orixás e Caboclos e Guias, não é o do Edir Macedo, não, é o que é escrito claramente pela editora do Candomblé. Lá explica sobre isso, sobre esse assunto, eles escrevem claramente. E aí então, quando eles descobriram que o Exu estava gerando confusão entre eles resolveram rebaixar ele na hierarquia, tiraram ele da condição de orixá. E aí, como ele saiu da condição de orixá, aí então nasceu a nova hierarquia, que é o Exu. Por isso o nome Exu significa espírito de confusão e divisão. Toda casa que está debaixo de confusão e divisão tem um Exu lá. Você pode ficar tranquilo. Ou ele entrou na pessoa e fez ela está endemoniada, ou então ele está do lado de fora, oprimindo, gerando confusão o tempo inteiro. Eu falo isso sem medo de errar. Escuta o que eu vou te afirmar. Toda casa que está dividida o tempo inteiro, debaixo de contenda, onde eles não se entendem, onde eles não se acertam, onde as coisas não se resolvem, tem o Exu que está lá para gerar a confusão e a divisão. A mão de quem? Do próprio Satanás, que mandou claramente, passou na hierarquia para os principados, que jogou para a potestade, para as forças espirituais da maldade, que ordenou para os dominadores deste mundo tenebroso. Então a ação espiritual, ela está lá. Mas aí o que acontece? A pessoa que está lá debaixo da divisão, que está gerando a divisão, ela sempre acha que o problema da divisão é sempre outra pessoa que está lá. Que as contendas, que as brigas, que as desavenças é sempre o outro. Mas essa é a maneira clássica do Exu, do espírito da confusão. Soprar aquilo que a Bíblia chama, lá no capítulo 6 do livro de Efésios, versículo 16, dardo inflamado. Ele lança um dardo inflamado que o problema é o outro, e a pessoa acredita. E a pessoa, a partir dali, ela fixa esse pensamento na mente, que a nossa casa está dividida, a nossa casa é problemática, a nossa casa não se acerta, a nossa casa não tem unidade, porque esse homem maligno, diabólico, ele não é aberto para trazer a unidade. Ele te convenceu de que o problema é o outro, nunca sou eu.
Mas a maioria dos casais e das famílias não cai a ficha. Mas o Senhor foi claro, através do apóstolo Paulo: a nossa luta não é contra as pessoas. Igreja, cai a ficha. Essa divisão que está lá na sua casa, eu entendo que tem o dedo humano ali, mas primariamente ela é uma divisão que está acontecendo no seu âmbito espiritual. E você acha que ela é emocional e natural. Se você não tivesse entendimento hoje, você vai continuar dividindo. E vai continuar perdendo. Porque quem é que ganha com a divisão? O Exu. O próprio Satanás. Você não está vendo que a sua casa dividida vira uma sucursal do inferno? Isso para mim é fácil falar disso, já falei outras vezes, mas vou voltar a falar. Eu lembro quando pregaram para mim o Evangelho, eu estava no exército ainda. Você viu o exército, gente, com essa altura toda. Fazer o quê, né? Aí eu lembro claramente que uma moça, chamava Lázara, a moça muito simpática, muito gente boa, ela chegou para mim e começou a pregar, era da Assembleia de Deus, começou a pregar e falou: De Paula, você precisa se converter urgentemente, senão você vai para o inferno. Falou-se com todas as letras. Eu falei: eu preciso converter, senão eu vou para o inferno? Ela falou: é. Eu falei: ô amiga, se for para eu converter só por causa disso, não vai dar para converter não. Eu falei: por quê? Porque o inferno é lá em casa. Diante de Deus que eu falei isso. O inferno é lá em casa. Como assim? Eu falei: amiga, faz um negócio. Vá dormir uma noite lá em casa, para você ver se até 11 horas o barraco não está armado. E depois todo mundo cai no sono. Quando dá depois das 6, quando o homem lá de casa estava mais bravo, acordava nas 4 para pegar a turma, logo de casa. Mas depois das 6 horas, minha mãe começava o falatório e meu pai, eu bate-boca, era todo dia. Não tinha um dia que nós íamos para a escola que não havia confusão dentro de casa. Era muita briga, muita contenda, só que a gente não compreendia que aquilo era uma ação espiritual, diabólica, maligna, através de Satanás, usando o Exu, que gerava confusão e divisão. Essa confusão e divisão custou caro demais para nós. Na minha casa, na casa do meu pai e da minha mãe, a divisão entre eles gerou uma situação tão terrível que eu vejo claramente o quanto que parte da minha casa sofre até hoje. Minhas irmãs estão ouvindo aqui. Minhas 3 irmãs, gente, e que eu amo que pai, olha, são ligadas, ouve aqui, está ligada conosco hoje, mas as 3 tiveram filhos com 15 anos. E as filhas dela tiveram filhos com 15 anos. Boa parte delas. Uma das minhas irmãs, na sua relação, a mais nova, a Maria Helena, casou com um moço. E quando eu me converti, eu fui pregar na prisão, na cadeia. E lá na cadeia nós entrávamos 3, era eu, Ricardo Lorena e Francisquinho. E aí o que acontece? Tinha liberdade para sair de cela em cela, chamando quem queria ouvir o Evangelho. A gente batia nas celas e falou: vai ter pregação lá na igreja. Tinha um templo lá dentro, só que era um templo interessante. Aí avisava para os detentos, aí os carcereiros abriam a cela, e nós estávamos lá dentro já do templo, lá da igreja, dentro da prisão. Aí eles tiravam os detentos, colocava dentro do salão, lá dentro da igreja, e trancava a porta, que a porta era de ferro igualzinha a cela. A gente ficava preso junto com os presos, para pregar o Evangelho. Rapaz, e aí interessante que chegava lá, chegou um determinado dia, o Francisquinho, né? Rapaz, eu sou pequeno, ele era menor que eu ainda. Meu Deus, sabe que coisa. O Francisquinho pregando lá, todo animado. Aí quando ele foi orar, ele falou assim: fecha os seus olhos. Eu falei: eu fechar os olhos? Você está maluco, meio de preso?
Fechar o olho, meu irmão, é o olho de Deus que tu guarda. Aonde que eu vou fechar o olho com um monte de bandido desse, rapaz? E lá dentro da prisão, era todas as vezes, variava entre 40 e 60 presos que estavam ali. E aí, quando foi um determinado dia, era minha vez de pregar, eu estou pregando o evangelho, preguei, e aí fiz o apelo para receber Jesus. De repente, entra na fila para receber Jesus, quem é? Meu cunhado. Meu cunhado estava preso. E por quê? Tinha esfaqueado a minha irmã. Olha o nível de situação toda que gerou a divisão entre os meus pais. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Estou enfatizando essa área para dizer para você: toda divisão que acontece na vida de um casal, na vida de pais e filhos, que gera confusão no trabalho, que gera confusão entre vizinhos, toda divisão começa com o Exu, que é o espírito da confusão e da divisão. Ou seja, tem um demônio lá alojado. E se você não entender isso, você nunca vai ficar livre desse espírito de divisão. Porque sempre vai culpar o humano, ao invés de começar a enfrentar a força que está dividindo vocês. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então, por que é importante eu entender isso? Porque se eu nomeio qual é o meu inimigo, eu entendo qual é o meu inimigo primário, eu entendo que tem uma força espiritual por trás, que são os dominadores, que é o Exu, a partir dali, eu vou começar a orar claramente, seriamente, para expulsar essa força, para expulsar esse espírito da minha casa, da minha vida e da vida daqueles que me rodeiam. E eu tenho que orar muito seriamente sobre isso. Por isso que nós estamos num jejum puxado agora. E hoje, no final dessa reunião, nós vamos orar seriamente para expulsar esse espírito da sua casa, da sua vida, expulsar esse demônio, porque na verdade você vai ficar livre dessas forças em nome de Jesus. Aleluia. Quantos querem, diga aleluia. Aleluia. Quantos querem assim, diga aleluia. Então vira para o teu irmão e fala: é hora de expulsar, é hora de arrancar esse espírito de confusão da nossa casa, da minha casa, da minha vida, da minha família. Quantos estão entendendo, diga aleluia. Então essa é a primeira coisa que você precisa compreender. Satanás mantém a unidade para gerar divisão e confusão entre as pessoas. Segundo lugar, olha o que está escrito aí agora, no capítulo 12, versículo 25. Olha o que ele diz aí. Olha o que ele diz aí. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino que, gente, dividido contra si mesmo, será o que? Devastado. Toda cidade, ou casa, ou família dividida contra si mesmo, não subsistirá, cairá e será grande a sua ruína. Então preste atenção. Qual o objetivo do Exu, da confusão que gera divisão? É dividir a sua casa, para que essa casa não subsista, não permaneça, seja completamente devastada, completamente destruída, os vínculos familiares, os vínculos afetivos, os vínculos de unidade. E toda divisão começa normalmente com pai e mãe. Quando ele quer acabar com a empresa, ele faz com que o dono da empresa comece a dividir com seus subalternos, para gerar o quê? A divisão, e a partir dali preparar a queda daquele negócio. Então o maligno, ele conhece as nossas estruturas, ele conhece as nossas estruturas, e ele vai começar a agir com muita clareza para dividir a mim e a Cleude em primeiro lugar. Quantas vezes nós vimos isso, meu pai,
32 anos juntos. E nós vamos fazer em julho. Quantas vezes nós vimos o maligno fazendo de tudo para nos dividir? Porque ele sabia claramente que se nós tivéssemos dividido, nós perderíamos a força contra ele. Nós perderíamos o vigor contra ele. Nós perderíamos a autoridade contra ele. Então ele tentava dividir. Eu já contei isso, vou contar novamente. A primeira vez que eu vi na minha vida aquele espírito entrando para nos dividir, eu era recém-casado, tinha uns 3 meses de casado no máximo, e nós tínhamos o hábito em casa de dividir as tarefas. Nós não tínhamos empregado naquela época, então o dia de sábado era o dia da faxina, de manhã até meio-dia, e nós dividíamos a casa, cozinha para um e o resto para o outro. Porque cozinha tinha que tirar tudo do armário, fogão, geladeira, dá mais trabalho que a casa inteira. Ou cozinha como dá serviço. E aí eu lembro claramente que Cleusa ficou com a cozinha naquele dia. E ela estava limpando e lavando a geladeira. E eu estava cuidando do resto da casa, eu estava na sala limpando o jogo de estofado. E aí eu falei alguma coisa, na mesma hora a Cleusa respondeu mal. Ela respondeu mal e eu retruquei. Ela deu um coice, eu vapo outro na testa. Vocês nunca fizeram isso, né? Aí o que acontece? Ela, eita! Jesus Cristo. E naquela hora o sangue ferveu. Na hora que o sangue ferveu, que ela foi retrucou de novo, eu já fui bufando assim para o rumo da porta da cozinha. Que negócio é esse? Tá, naquela mesma hora, gente do céu, veio a lucidez do Espírito Santo. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 14. Abre comigo, por favor, em Provérbios, para eu mostrar isso para você aqui. Provérbios, capítulo 17, versículo 14. Olha o que está escrito aí, ó. O que está escrito aí na sua Bíblia? Provérbios 17, 14. Hã? O que está escrito aí, gente? Hã? Soltar as águas é o princípio da contenda. Como o quê? Soltar as águas é o princípio da contenda. E a outra? O que está Minha escrito? tradução é ótima. Começar uma discussão é como a primeira rachadura coletiva. Por isso, procure fazer as pazes antes que a discussão comece. Isso. A minha tradução diz o seguinte: como a rachadura de uma represa, uma fresta numa represa, vai soltar as águas todas, assim é o princípio da contenda. A água está represada e ela está o tempo inteiro batendo no barranco da represa. Se ela achar uma brecha naquele barranco de terra que está colocado ali, ela vai soltando as águas, a terra aos poucos, vai batendo, daqui um pouco, a força é tão grande que vai empurrar a água toda, vai jogar tudo no chão, e toda a água daquela represa será perdida. Lembra de Brumadinho? Bastou uma rachadurazinha para virar aquele inferno todo que vocês lembram. Aí ele diz: como o abrir de uma represa é o princípio da contenda. Ou você fecha a brecha lá da represa, coloca terra, coloca cimento, coloca brita, coloca pedra para fechar a brecha daquela abertura que foi feita, ou então você vai permitir que rache completamente e se perca todas as águas. Assim é o princípio da contenda. Então começou a contenda lá. Eu falei algo, a Cleusa retrucou, ela deu um coice, eu dei outro coice nela, e aí imediatamente ela deu um mais forte, e eu cheguei na porta do tal
da cozinha. Aí eu já estava bufando, 3 meses de casado, olha a natureza humana aqui, a lua de mel já estava indo embora, gente. Estava voltando para a realidade do ser humano. Na hora que eu cheguei na porta bufando, na mesma hora, eu me lembrei desses textos. Na hora que eu lembrei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o quê? Estou abrindo a represa, ou seja, eu estou abrindo a brecha para que as águas possam correr. Essa contenda não vai cessar. Naquela mesma hora, eu cheguei na porta da geladeira assim, e falei para aquele, olha para cá, o que é que nós estamos fazendo? O que foi? Estamos discutindo por quê? Estamos brigando por quê? Ele falou, é mesmo? Eu falei, vamos fazer um negócio? Vamos ajoelhar aqui na porta mesmo da geladeira. Vamos ajoelhar nós dois. E nós ajoelhamos, demos as mãos ali. E na mesma hora falamos, Deus, nós repreendemos esse espírito de confusão que está tentando agir na nossa vida agora. Eu repreendo agora todo espírito maligno que gera contenda, briga, intriga, desavença. Eu te expulso agora, Satanás. E Cleudia, amém. E aí Cleudia começou a interceder e falou, e na hora ela falou, Espírito Santo, vem agora, mantenha a unidade, mantenha a paz entre nós, mantenha, meu Deus, a harmonia entre nós. Então naquela hora, nós estávamos fazendo o quê? Fechando a represa, gente. Porque aquilo ia crescer. Porque começa com uma discussão simples, depois passa para a gritaria, depois passa para a agressão com palavras que agridem, depois passa para a agressão moral, depois passa para a agressão verbal, de tal maneira que a pessoa não mais tem freio nas palavras, e daí para a agressão física é um pulo. E daí, para a agressão a ponto de tirar a vida da outra pessoa, é um estalo. Mas tudo começa com uma brechazinha, com uma aberturazinha. E o objetivo da força espiritual é derrubar a sua casa, é derrubar a sua família. E nós estamos na campanha ressuscitando os sonhos. E por que eu estou enfatizando isso? Porque todos nós que estamos aqui, temos uma família. Sim ou não? Qual é o alvo do maligno? Trazer a divisão, a destruição da família. E qual é o nosso sonho? Vivermos em família em unidade. Vivermos em família em unidade, aonde a paz, a alegria e a felicidade do Espírito Santo reina. Sim ou não, igreja? É ou não é verdade? Quem aqui casou por separar? Esse não foi o princípio, não foi o início. Mas a divisão foi tão grande que os sonhos foram morrendo. Você vai perdendo a capacidade de sonhar. E a pessoa, quando perde a capacidade de sonhar na relação, ela para de projetar a vida a dois. Você não tem projeto contando com aquela outra pessoa. Olha para você ver aqui, para você ver como é que é a situação, como a gente vai vencendo, fechando as brechas, a vida inteira. Vou contar de ontem aqui. Eu saí daqui do trabalho e fui para casa. Gente, vocês sabem muito bem, nós estamos no período de jejum, são 40 dias. Hoje eu estou no 3º dia. Só falta 37 agora. Falta um pouquinho. Daqui um pouco passa. Aí cheguei lá em casa, estava cansado, deitei um pouco no sofá, aí pensei, rapaz, daqui a pouco a Cleudinha, estava chovendo demais, daqui um pouco a Cleudinha vai chegar, ela vai estar faminta, porque ela está jejuando nesse período agora, ela está jejuando e quebrando, à noite, ela vai estar com fome. Quer saber de uma coisa? Eu estou cansado, mas vou fazer um negócio, vou fazer uma salada bem saborosa do jeito que ela gosta. Aí preparei a salada, tudo arrumado, tudo traquejadinho, arrumadinho e tal. Aí quando Cleudia chegou, botou a chave do carro lá na mesa. E aí, minha amada, tudo bem? Tudo, como é que foi seu dia? Foi jóia, é mesmo.
Meio-dia eu estou morrendo de fome. Falei, é mesmo? É. Então faz o negócio. Senta ali. Senta ali naquele sofá. Coloca as pernas em cima daquela cadeira, que eu vou preparar um pratinho para você. Não fica nem na mesa, não. Ela sentou lá, preparei a comida, coloquei na mão para ela se alimentar. Ela se alimentou. Quando terminou, ela foi e botou a mão assim, nossa, estava uma delícia essa salada. Eu falei, glória a Deus. Porque eu tinha feito, mas não tinha nem experimentado, não tinha colocado, não sabia nem se estava com sal, sem sal que estava. Porque eu não experimento para não aguçar. Aí Cleide foi lá, tomou um banho e veio. Aí sentou ali, deixa eu te contar algumas coisas. Aí ela começou a contar dos projetos dela, das coisas que tinham acontecido, dos sonhos que Deus estava gerando no coração dela, para que eu pudesse entender e compreender e estivesse na intercessão daqueles sonhos que iriam nos abençoar. Quando ela acabou de contar os sonhos, que aqueles sonhos se tornariam projetos e se tornariam motivos de oração, e aquilo vai redundar em bênção para a nossa casa. Aí hoje eu estava pensando sobre esse assunto. Eu falei, meu Deus, como eu te louvo, como eu te exalto, depois de 32 anos, eu e minha esposa ainda estamos sonhando juntos, o mesmo sonho, o mesmo projeto, o mesmo propósito, e estamos orando pelo mesmo projeto, o mesmo propósito. Isso é sinal que nós não ficamos divididos, que apesar de todos os ataques malignos, nós permanecemos na unidade, e a unidade da família leva a família a sonhar junto, a projetar junto, a batalhar junto e a alcançar os alvos juntos. Mas a divisão mata os sonhos, que mata os projetos, que mata a luta, que mata o alcançar das vitórias como família. Aí a família fica dividida, cada um tem as suas vitórias particulares, mas os outros nem ficam sabendo. Por isso Jesus foi claro aqui: uma casa dividida vai ficar em ruínas. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Satanás projetou matar o seu sonho lá do início da sua juventude, que era você estar num núcleo que era um núcleo de paz, de harmonia, de força, de fortalecimento, de unidade e da alegria do Espírito Santo. E hoje você se vê numa situação em que a divisão tomou conta do seu lar, tomou conta da sua família. Mas escuta, a pessoa que pode resolver isso lá começa com você, com o entendimento que tem um espírito, que tem um Exu que está gerando confusão e divisão. Segundo, que essa confusão e divisão é para nos destruir como família, para matar os nossos sonhos. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. E nós vamos orar agora, e na semana que vem eu quero continuar esse assunto. Aí você vai entender mais profundamente quando há divisão no coração do outro, por que o outro não se alinha. Divisão, como o outro, é como ferro e barro, os dois não se misturam, não há mistura nos sonhos, propósitos, projetos, estão divididos. E nós vamos aprender na semana que vem como nós podemos, assim, passo a passo, coisas práticas que podem nos levar a quebrar completamente essa divisão e nos levar para a unidade. Mas a unidade começa nomeando o nosso inimigo e começando a orar fortemente para expulsá-lo da nossa casa, da nossa vida, do nosso caminho, em nome de Jesus. Quantos entendem assim? Diga aleluia. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus agora.
Amém, irmãos? Quantos vão expulsar essa força maligna? Diga aleluia. Não, com esse aleluia você vai deixar ele lá, dormindo com você, lá junto, lá. Querido, ou você entende e aprende isso, senão você vai continuar perdendo suas batalhas. Você vai continuar perdendo. Eu preciso nomear o meu inimigo, o inimigo certo. Meu inimigo não é Cleudia, é os espíritos que estão por trás tentando agir. E quando a gente ora e expulsa, a coisa começa a fluir aqui. Amém? Amém. Então vamos orar agora. Levantem suas mãos comigo. Eu quero que você ore com força e autoridade. Que isso agora é guerra espiritual. Não se expulse esses espíritos com voz fraca, coisa mansa. É coisa para expulsar mesmo. Ore comigo agora. Levanta as mãos bem alto e ore comigo e fala: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mais forte, fala: Senhor Jesus. Nesta noite eu estou diante do Senhor. Fala: e eu aprendo na sua palavra que Satanás, meu Deus, colocou em hierarquia os seus demônios. Meu Pai, meu Deus, os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais e os dominadores deste mundo tenebroso estão na terra para gerar confusão e divisão, principalmente usando os Exus, que são espíritos de confusão e divisão. Fala: mais agora eu me levanto com toda a fé. Fala: com toda a fé, com toda a fé, com toda a autoridade do meu coração. Fala: e eu ordeno Exu da confusão. Fala: Exu da confusão, Exu da divisão. Eu te ordeno, sai agora, da minha casa, da minha família, da minha vida. Eu ordeno Exu da confusão. Bata em retirada. Eu estou te mandando, eu estou te ordenando. Agora, em nome de Jesus. Amém ou não? Então levantem suas mãos agora. Ore comigo agora e fala: Senhor Jesus, eu digo agora que nenhum espírito maligno vai me levar a confundir quem é verdadeiramente o meu inimigo. O meu inimigo, em primeiro lugar, é essa força maligna. Fala: oh meu Deus, eu não aceito que esses espíritos estejam ainda perseguindo, alojando na minha casa, no meu negócio, no meu emprego, no meu trabalho. Fala: eu não aceito que haja confusão, que haja divisão. Por isso eu digo agora: cai por terra, agora os meus inimigos, caia por terra. Todo espírito que gera divisão, caia por terra, debaixo dos meus pés, agora, em nome de Jesus. Levantem suas mãos, ore comigo ainda, fala: Senhor Jesus, eu digo agora, Espírito Santo, Satanás projetou gerar a confusão para produzir a divisão na minha casa, porque ele quer ver a ruína, ver a desgraça da minha família. Mas meu Deus, ouça agora a minha oração. Ouça, meu Deus, eu não relaciono, eu não estou numa família para gerar este mal. Eu não aceito que a minha casa seja arruinada,
Levanta as suas mãos. Oxe, olhe comigo ainda. Fala, Senhor Jesus. Eu digo agora. Fala, ó meu Deus. Ó meu Deus. Se eu sou uma pessoa que produz contenda, confusão e divisão, fala, ó meu Deus. Arranca, tira, elimina de dentro de mim esse desejo, essa força. Fala, ó meu Deus, eu quero ser a pessoa que gera paz, que gera unidade, que gera harmonia lá na minha casa. Fala, essa é a minha hora, esse é o meu instante, esse é o meu momento. Fala, ó meu Deus, me ajuda, Senhor, transforma a minha vida para que eu seja objeto, ó Deus, de unidade, de harmonia, lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança, lá na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos. Anne, está cansada? Então não cansa não, bora lá. Olhe comigo aí e fala, Senhor Jesus, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Quando começar a confusão que vai gerar contenda, que eu tenha sabedoria para parar, para cessar, para dizer, eu não serei usado pelo Exu para gerar confusão e divisão. Pelo contrário, eu vou me calar, vou sair da raiva, da ira, e vou, meu Pai, para a paz, para a harmonia, e eu vou gerar unidade na minha casa. Mas para isso, o Senhor precisa me dar sabedoria para calar na hora certa, para falar na hora certa, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sim ou não? Quantos vão estar em unidade? Diga aleluia. Então vira para o teu irmão e fala, você não é objeto de confusão e divisão. Você é objeto de unidade e de bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção, porque você é abençoado. Você não é pessoa que gera divisão e confusão, mas gera harmonia, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar mais um minuto? Nós vamos passar agora com os nossos envelopes. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, lembrando que é de extrema importância que você seja fiel, que nós sejamos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Alguém vai precisar passar o cartão de débito ou crédito? Aqui, ó, varão, pega aqui a máquina, por favor. Então você que vai dizimar e ofertar, pegue aí. Lembrando que estamos no início do mês. Meu Deus, esse mês já tem IPTU, né, gente? Caro. Nosso salão, salários, férias da nossa menina que trabalha aqui, a limpeza, tudo agora, até dia 5. Então nós precisamos da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas para conseguirmos honrar com os compromissos que nós temos. Honrar com os compromissos que nós possuímos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lembrando que quarta-feira que vem nós vamos continuar esse assunto. E você que está em casa, que não veio, eu quero te animar a vir. Porque quarta-feira que vem nós vamos continuar com a assunto e vamos fazer uma limpeza, vamos dar uma geral. Querido, esse espírito de confusão e divisão que mata seus sonhos não vai agir mais na sua vida. Hoje nós começamos o processo. Semana que vem, na quarta, a gente vai terminar. Mas começa com o entendimento das coisas, para poder obter a vitória. Em nome de Jesus. Pegue aí seu envelope, por favor. Faça o sinal com a mão, você que precisa da máquina e também de pegar o seu envelope, em nome de Jesus.
segue aí. Lembrando que domingo nós teremos a reunião às 9 da manhã e às 10 e às 18 horas. É de extrema importância que todos nós estejamos na igreja. Santa Ceia. Hã? Santa Ceia no outro. Que o dia 1º deu segunda-feira. É no segundo domingo do mês, a nossa Santa Ceia. Quero animar você a continuar no jejum. Nós estamos 40 dias, gente. 40 dias de jejum. Vários dos nossos irmãos estão jejuando agora, quebrando, mas daqui um pouco começa. Tem uns que vão vai um dia, vai dia a dia. Tem outros que vão dia a dia quebrando e depois vai ter 3 dias direto. Outros vão 5 dias direto na água. Outros vão 7 dias na água. Outros vão 10 dias. Outros 15 dias. E tem outros que estão indo para 18, para 21 dias. Direto, sem quebrar. E eu estou no propósito dos 40 dias direto na água, sem alimentação. Fiz um no ano passado e agora estamos no próximo agora, 40 dias. Você fala, é impossível isso. Então vem andar junto comigo, você vai ver como é possível. Mandar no dia a dia, você vai ver que é possível. Exatamente para que a gente faça essas limpezas todas. E lembrando que a semana que vem, ou seja, quarta-feira, vamos estar no 10º dia. Então já vai estar bem mais light, bem mais leve, com mais graça, com mais vida. E nós vamos fazer uma limpeza. Sua casa será a casa da unidade, em nome de Jesus. Amém? Olhem comigo agora e fala: Senhor Jesus, nesta noite eu consagro diante do Senhor os meus dízimos, as minhas ofertas. Me leva, ó Deus, a crescer, a avançar, a prosperar, em nome de Jesus. Podeis, por favor, trazer e colocar no gasofilácio. Glória gloriosa. E esse moço de cabelo branco aí? Sabe que cabelo branco é charme, né? É ou não é?